E aí, pessoal, eu vou falar sobre os dois maiores problemas para aprender outros idiomas. E o primeiro problema, por mais incrível que pareça, é a chamada tradução. E o segundo problema, transitoriedade. O problema da tradução, ele é interessante porque é muito comum a gente ter aprendizagem de outros idiomas baseados em traduzir. E existe um problema, realmente um problema com o seu cérebro, que envolve a tradução. Se você pensar na sua mente consciente, aquela que você usa para raciocinar, você consegue guardar 7 informações simultâneas apenas. 7. Aquele famoso mais ou menos 7, é o chamado spaminésico. E vamos supor que, sei lá, você vê algo como... Não usei tão bem assim, mas, sei lá. Enfim. Algo que em português a gente vai chamar de uma bola, sei lá. Enfim, eu não sou o melhor desenhista aqui, mas vamos supor que aí tem uma bola. Em português a gente chama isso aqui de bola. E vamos supor que você quer falar isso aqui em inglês. Aí você olha, você pensa, bola. Bola em inglês é ball. Perceba que se sua mente consciente só consegue guardar 7 informações, o simples fato de eu usar a tradução, eu começo a dar um overload, uma sobrecarga na memória operacional. Então você pega aquela famosa frase que todo mundo diz, the book is on the table. O primeiro problema é esse, você pensa, book, livro, ser, estar, e você começa a ficar travado. Você começa a ficar travado principalmente por quê? Porque a sua mente não cabe tanta informação. Não cabem essas informações envolvendo a palavra na sua língua materna e no idioma estrangeiro. Esse é o primeiro problema envolvendo tradução. O segundo problema é que, por uma questão da chamada semiótica, na verdade, quando você fala um outro idioma, você está pensando em outro idioma. O seu pensamento muda quando você fala um outro idioma. É engraçado que você aprender um segundo idioma, você começa a se atentar para certas expressões que são típicas dos países daqueles idiomas. Um exemplo, a palavra em inglês, você pega uma palavra, por exemplo, a expressão junk food. Junk food é uma palavra que não existe esse termo em português. Ao menos dessa forma. As pessoas não falam junk food. Junk food é uma referência aqui, eu fazendo tradução terrível, mas é uma referência a essas comidas porcaria do dia a dia, rápidas, como o McDonald's ou uma pizza rápida. Por que a gente não tem esse termo junk food? Porque culturalmente, pra gente ainda não é relevante essa ideia de junk food. Então, se você pega cada palavra e sai traduzindo, muitas vezes você não vai ter o referencial, o contexto para aquela palavra. E outra questão que envolve a tradução, que é mais complicada ainda, que as estruturas, elas são diferentes nos idiomas. É muito comum a pessoa perguntar assim, vou usar a frase, do you play soccer? A pessoa, o que significa o do? O que significa does? Nada. Na verdade, não significa nada. Você está preocupado em entender o que do significa, você está preocupado em entender o que does significa, porque você está querendo fazer um processo de decodificação, palavra por palavra, de um idioma para o outro. E isso simplesmente não funciona. Isso não funciona por causa disso. Porque simplesmente não vamos ter as mesmas estruturas. Então, como que é o correto para aprender outro idioma? Primeiro, como que uma criança aprende o idioma? A criança, frequentemente, vai fazer uma associação do objeto, daquela coisa, com a palavra. A criança, ela vê isso aqui e fala, bola. Então, o certo é você, ao aprender outro idioma, criar essa conexão. Isso é ball. Exemplo, estava estudando francês. E eu sabia que se eu chegasse numa loja e falasse, combien ça coûte?
a pessoa ia me dar uma informação que eu preciso, que é o preço dessa coisa. Eu não sei o que significa copiando, eu não sei o que significa sal, eu não sei o que significa culto, não importa. Eu sei que essa expressão me dá a informação que eu quero. Então, é muito mais importante você aprender por meio de expressões, por meio de estruturas, do que realmente tentar decodificar cada palavrinha que você está aprendendo. Porque vai acontecer, se você ficar traduzindo demais, acontece um fenômeno super comum e que é terrível, que é o seguinte: as pessoas começam a saber ler outro idioma, mas não conseguem se comunicar. Ela não consegue se comunicar porque ela o tempo todo tem que parar, fazer uma tradução, fazer uma reinterpretação daquilo e não funciona. Ela vai ficar paralisada. Tem gente aí, ó, que podia estar fazendo já mestrado em inglês, 20 anos estudando inglês, mas se tiver que ir lá fora, numa loja, pedir um café num país estrangeiro de língua inglesa, não consegue comprar um café. Então, você basicamente tem que criar o hábito de associar cada objeto com a palavra no idioma que você deseja e, além disso, associar as estruturas. Entenda qual que é a estrutura. Entenda que se eu pergunto what's your name, não me importa o que o what significa, não importa. Mas eu sei que what's your name resolve um problema para mim. E eu sei que falar my name is Alberto me resolve um outro problema. É assim que a criança aprende. Inclusive, quando a criança está fazendo essa aprendizagem, frequentemente ela tem erros de generalização. Que você ao aprender o outro idioma também vai fazer isso. Imagina uma criança está aprendendo português mesmo. Aí ela vê um pássaro voando. Aí o pai fala, isso é um passarinho. Aí depois, outro dia, aparece uma borboleta voando. Ela vai apontar e falar, olha lá pai, um passarinho. Não, esse não é passarinho não. Esse é borboleta. É diferente do passarinho. Essa é a diferença. Agora a criança não fica assim, nossa, eu estou frustrado, porque eu aprendi a vida toda errado. Eu achava que aquilo também era passarinho. Não, a criança não se importa. Então você tem que fazer isso. Às vezes, nesse processo inicialmente, você vai ter concepções que são generalizações equivocadas. Isso não é um problema. Porque a própria aprendizagem, a própria exposição para cada um desses elementos vai permitir que você identifique qual que é a forma correta. Você vai diferenciando aquela generalização que funciona tão bem em certos contextos. Em alguns momentos vai ser importante que você diferencie, que você crie uma especificação. Então, a primeira dica é: crie cartõezinhos, os chamados flashcards. Coloca de um lado só o objeto e do outro lado a palavra naquele idioma que está aprendendo. Não fique preso à tradução. Coloque de um lado a palavra da estrutura. Ou seja, em vez de ficar pensando, em vez de traduzir, how much does it cost? Pensa, olha, tem um problema para resolver. E a solução é perguntar, how much does it cost? Frequentemente, no colégio, as pessoas vão aprender idioma, elas estão mais preocupadas em ensinar gramática. O cara sabe todos os verbos, todas as inclinações, mas não sabe resolver aquele problema. E é engraçado o quanto que é importante você se desprender dessa gramática. Vamos supor que um gringo vem cá e chega numa cafeteria e fala, eu comprar um café. Cara, ele falou tudo errado. Mas ele se fez comunicar. Talvez, em algum contexto, alguém o corrija e ele aprimore essa comunicação dele. Mas eu prefiro um estrangeiro que chega pra mim, eu gostar Brasil, do que um estrangeiro que fica travado e não fala nada. Ou seja, a gente tem que se desprender disso, desse senso de estarem te julgando. Olha como que a gente sempre gosta, culturalmente, de pessoas que estão se esforçando a falar português. É maravilhoso alguém que está se esforçando a falar português. E a pessoa que está falando inglês, ela vai achar o máximo você está se esforçando a falar o idioma dela. Você está se esforçando a falar francês, a pessoa está vendo esse esforço seu. Então não preocupe, você tem que falar o quanto antes. O grande erro, também, envolvendo tradução e transitoriedade,
As pessoas, para falar o outro idioma, esperam estar prontas. Vou falar uma coisa, você não vai estar pronto nunca. Você vai ficar esperando estar pronto, vai estar pronto nunca. Por quê? Você vai estar pronto no momento em que você já se desapegou daquilo e vai simplesmente perceber, olha, eu falo inglês, nem percebo. A fluência, a comunicação vai vir espontaneamente sem você perceber. Agora, o segundo problema, que é um problema tão terrível quanto a tradução, e que é um problema pelo qual as pessoas ficam tanto tempo aprendendo inglês, é transitoriedade. Falo de inglês, mas é qualquer idioma. Nossa memória perde em 24 horas daquilo que você estuda. Ela perde em 24 horas 60% do que foi visto. Às vezes 70% em 24 horas. Então quando você vai 2 vezes por semana no inglês ou no francês, chega às vezes a aula é terça e quinta, chega na quinta o professor tem que repetir a aula da terça toda. Porque ninguém se lembra. Aí os cursos vão ficando tão longos, porque o professor na sala de aula tem que ficar combatendo esse problema de transitoriedade. Nossa memória é transitória. Nossa memória é temporária mesmo. E a gente tem que aprender a lidar com essa temporalidade. Se você não fizer revisões todos os dias, não vai funcionar. Uma forma de você se habituar é incorporar aquele idioma no seu dia a dia. Que tal começar a jogar os jogos que você gosta naquele idioma? Que tal deixar o seu celular já configurado naquele idioma que você gosta, para essa transitoriedade diminuir um pouco? Que tal criar um horário por dia, 10 minutos, para rever o que você estudou? Se você não fizer um esforço consciente, a sua memória não vai trabalhar na direção de aprender isso corretamente. Tem pessoas que acham que aprender um outro idioma é algo mágico. Inclusive, existem pessoas que têm essa ideia e essa impressão de que a criança aprende o idioma mais facilmente que a gente, adulto. Não aprende não. Tem uma coisa que a ciência mostra em relação às crianças que é impressionante. É a habilidade delas de identificar sotaques e sons. Criança, quando ela está desde pequena exposta a um idioma estrangeiro, ela consegue aprender sem sotaque, consegue mesmo, e entender gramática. A criança entende espontaneamente gramática pelo contexto de uma forma que o adulto tem dificuldade. Mas o adulto tem vantagens. O adulto, provavelmente, ele já tem o idioma que ele sabe. Já existem vários cognatos que ele conhece, várias situações que ele conhece. Inclusive, quando você aprende um idioma e aprende o segundo, o terceiro vai ficando cada vez mais fácil, porque os cognatos, ou seja, aquelas palavras parecidas de origem latina, talvez de origem grega, elas começam a se repetir. Começam a repetir. Então, a criança não tem isso. Mas a criança tem uma coisa que talvez você não entenda, que ela não se importa. Ela está lá exposta, ela quer resolver os problemas dela. Ela não importa de criar palavras. Ela não importa de simplesmente inventar uma palavra estranha para beber água e falar, quer totó. E quer totó talvez seja passear com o cachorro. A criança não se importa, ela quer se comunicar. E aí vem, para poder finalizar essa aula, essa exposição, a importância de explicar o que é fluência. Talvez você queira fluência. O que é fluência? Fluência é a habilidade de falar sem interrupção. Isso é fluência. Fluência não é saber todas as palavras, não é saber todo o vocabulário. Aliás, em português, tem textos que eu leio e muitas vezes não tem fluência. Se eu pego às vezes um texto que não é da minha área, se eu pegar um texto, por exemplo, de arte, um texto às vezes bem específico de arte, vários termos eu não vou saber falar, vários termos eu não vou entender. É comum, porque ainda que eu tenha fluência em português, se eu conseguir conversar com você em português, ou em brasileiro, como dizem nossos amigos de Portugal, como eu estou conseguindo falar tudo isso de uma forma sem interrupção, eu sou fluente. Mas não significa que eu sou capaz de falar tudo em português, de forma alguma. Tem contexto que eu não sou capaz de falar tudo. Ou seja, um fluente em inglês é aquele que chega talvez no Starbucks ou numa pizzaria, não sabe como que fala canudo, mas ele consegue resolver esse problema dele rapidinho. Ele não precisa chamar alguém, porque ele consegue, sem interrupção, expressar o que ele está sentindo. Ele consegue realmente falar o que ele está achando. Então, larga a perfeição.
Se você ficar preocupado em ser perfeito, você não vai conseguir falar outro idioma. Utilize bem as coisas que você tem no seu dia a dia. Lembre-se do problema da tradução. Tradução é um vício. Eu vejo quantas vezes a gente está lendo um idioma, lendo um livro em outro idioma, a gente começa a rabiscar no livro, né, as traduções, depois começa a passar só nas traduções. E você vê que você, no final das contas, não está pensando naquele idioma. Você está pensando em português. Porque o tempo todo você faz essa decodificação. Agora, é um vício. É um vício. E quando você começa a pensar no outro idioma, às vezes as palavras vão vir do outro idioma e não vêm do português. Isso não é coisa de metido, não. Isso porque muitas vezes essa palavra não faz sentido no português, como junk food. Culturalmente, daqui a pouco vai acabar tendo, né? A gente está comendo cada vez mais besteira no nosso dia a dia, essa influência norte-americana, cultural, cada vez mais forte, de ser rápido e desimportância, né, para o processo e importância ao resultado rápido. Mas é entender que cada idioma vai ter sua particularidade e uma particularidade cultural mesmo. Então eu espero que você tenha gostado. Quiser conhecer mais meu trabalho, youtube.com/supermemória, dicas de memorização, aprendizagem, hipnose. Gostou? Então, até a próxima.